Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. O meu sonho é ser piloto de linha aérea voando jato. A vida é uma só. A vida é uma só. Medo sempre a gente vai ter. Arrependimento a gente sempre vai ter por ter feito alguma coisa ou por ter deixado de fazer. Então faz. Arrisca. Pode dar certo. Então aproveita a vida do começo até o fim, porque é só o que a gente tem. Tô aqui hoje com o Renato Vintém, né, conhecido como Viltigen. Vintém tem anos. Tem anos. Conheci o Renato em 2007, a gente trabalhou junto, meu primeiro chefe aqui na Motorola. Verdade. E hoje a gente vai contar a história dele, que é incrível. Saiu do mundo corporativo trabalhando com TI e foi parar piloto de avião aos 40 anos de idade. É uma história de superação, buscar os sonhos, muita coisa legal. E a ideia é ver todos os lados da moeda aqui e vai ser bem bacana o papo. Valeu, Renato, obrigado aí por... Obrigado pelo convite. Me conta aí, cara, como é que é da Motorola? A gente estava lá em 2007, trabalhando com TI. Pois como é que foi, cara? Assim, a minha formação é TI, né? Eu me formei em TI. Antes de me formar, na verdade, terminei a escola, aí precisa fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Precisa trabalhar com alguma coisa, família enchendo o saco e tal. Beleza, sonho de criança e tal, queria ser piloto. Minha avó foi comigo, vó ainda, hein? Vou contigo, eu vou pagar o teu curso de piloto. A gente foi numa escola que tinha isso lá no sul, lá em Porto Alegre ainda. Puta, vamos fazer o curso, não vamos fazer o curso, não sei o que lá. Era, sei lá, 500 dinheiros mais as horas de voo. Puta, caro pra cacete. Que idade você tinha? 16? 18 anos de idade, tinha terminado a escola, terminado o segundo grau na época, né? Legal. E aí, beleza, não dá para fazer, a pessoa da escola falou, mas tem o curso de comissário. É os mesmos 500 dinheiro, mas não tem as horas de voo. Aí vai trabalhar numa empresa aérea e tal. Burro, não sabia nem a diferença de uma coisa para outra. Falei, vou fazer esse aí então. Porra, muito mais barato, me dei bem. Fiz o curso de comissário, nunca voei como comissário, não era o que eu queria. E fiz o curso, não deu certo, o que eu vou fazer? Não queria fazer faculdade, não queria estudar, fui trabalhar. Sabia mexer com computador. Aí meu pai era analista de sistemas, tal, eu já mexia com isso, eu falei, é nessa linha que eu vou. Aí comecei a trabalhar na TI, tudo, casei, enfim. Aí a história vai longe, mas o sonho do piloto sempre teve lá, né? Ficou lá dormente lá atrás. Sempre lá. Sempre lá. Legal. E aí, como que foi a virada de chave, assim, que momento da sua vida que você tava, aquela sementinha que tava plantada lá da aviação, que hora que ela veio, você falou, não, é agora. Eu falei vários agora. Eu falei vários agora. Foram vários momentos. Foram vários agora, porque, assim, era aquele sonho tal, eu queria. Show. É caro. Para começo de conversa, é uma formação cara e não tem como fugir, né? Então, eu não tinha dinheiro. Aí, trabalhando com TI, tal, casei, vida que segue, e aí, puta, troca de emprego, muda de trabalho, entra um dinheiro, aí eu falava para minha esposa, agora eu vou fazer o curso de piloto, agora eu vou ser piloto. Ela, puta, legal, vai ter emprego depois? Eu falei, não sei. Isso é outra conversa. Eu vou gastar lá, sei lá, 100 mil dinheiros, vou virar piloto e aí eu vou ter um currículo para levar na linha aérea, no táxi aéreo, para procurar emprego. Ela falou, pô, tá desempregado, né, totalmente incerto, não dá para esperar para, né, se recoloca, se ajeita e aí depois faz isso. Eu falei, tá, beleza. Aí me recolocava, aí nasce um filho, troca de carro, compra um apartamento, não sei o que lá, foi o dinheiro, beleza, foi. Lá atrás a sementinha lá, né? Beleza. Aí passa tempo, troca de emprego, ou entra um dinheiro, ou um seguro, ou não sei o que tal. É agora eu vou fazer. Porra, vai ter um emprego? E assim foi umas 2 ou 3 vezes ao longo dos anos. Quer dizer, o medo era sobre a questão financeira, assim, né? Como é que vai apostar num sonho sem saber o que pode ter depois? Vai investir em dinheiro, porque é bastante, o dinheiro é grande. Então, vai investir tempo, dinheiro, saúde, energia, tudo mais,
para só depois ver se vai conseguir entrar nesse mercado, se vai ter o emprego, se não vai ter o emprego. E é um mercado pequeno, se for ver, né? Assim, pequeno não é a palavra, é restrito. Sim. Né? Precisa ter uma indicação, os processos seletivos têm muitos candidatos para poucas vagas, sempre em qualquer lugar. Nós temos aí 2, 3, estourando 4 empresas aéreas grandes no Brasil. Aí tem mais um ou outro táxi aéreo e tal. Então, assim, tem emprego, mas é pouco. Para a quantidade de piloto, sai piloto formado, piloto comercial por ano, sei lá, aos milhares no Brasil. Pelo menos centenas eu garanto. E não tem isso tudo de vaga. Versus a oferta de trabalho com TI, que é relativamente mais fácil. Exatamente. Que já estava mais na mão. E não é uma profissão regulamentada, então não precisa ter a faculdade, não precisa ter treinamento formal nenhum. Né? Na verdade, assim, o meu desenvolvimento profissional dentro da TI, dentro de projetos e tudo mais, se deu fazendo. Eu tinha um conhecimento básico, entrei no básico, com suporte e tal, e ao longo da minha carreira eu fui me desenvolvendo, treinando, fiz lá o Green Belt na Motorola, fui para o lado de projetos e fui me especializando nessa área, fazendo. Diferente do piloto, diferente do médico, diferente do advogado, que precisa fazer a formação formal para só depois entrar no mercado de trabalho. Então, acabei indo para essa linha. Aí, beleza, passou o tempo, a gente teve aquela crise da Motorola lá em 2005, 2012. Acho que depois que eu saí. 2012, que foi comprada pela Google e tal, e aí ela enxugou, sei lá, demitiram 2.000 funcionários, 1999 e eu, né, demitidos naquela leva. E aí beleza, segui a vida, um monte de colegas seguiram a vida, um colega em especial, inclusive foi teu chefe lá, Grande né? Nagai. O Nagai, ele estava na Trip, linhas aéreas, que fundiu com a Azul na época. E nessa época tinha um escritório de projetos e um dos gerentes de projeto lá não se adaptou em sair de Campinas para Barueri, com a empresa, com a cultura e tudo mais, ele saiu, abriu uma vaga. O Nagai me ligou, falou, viu, tem vontade de vir trabalhar na Azul? Eu falei, puta merda. Na aviação, com um negócio que eu sei fazer, que estou acostumado a fazer, né, com um projeto, mas dentro da aviação, eu falei, vou sentir o cheirinho do avião, pelo menos, eu quero. Vambora. E aí, participei de um processo seletivo lá, foi indo, tinham algumas pessoas, aí aqueles processos seletivos com dinâmica de grupo, provinha, não sei o que lá, fui avançando, beleza, passei, fui contratado. E aí comecei a trabalhar nos projetos, pelo meu histórico de aviação, de gostar, de conhecer, da carteira de comissário e etc., eu fui meio que direcionado a fazer os projetos de operações. Então, projeto de certificação de aeronave, abertura de base, certificação de procedimento IFR. Essa e aí linha, você foi se aproximando? Eu fui me aproximando. E aí, um dia, numa reunião, porque assim, a gente como gerente, como PMO lá na Azul, a gente ficava, além de fazer cronogramas, a gente fazia as apresentações para as áreas. Então, vinham os responsáveis das áreas, a gente ficava lá fazendo PowerPoint. Né, para ele apresentar, mas assim, a gente ajudava a construir a história que ia ser contada. E aí eu, num dia qualquer, eu e o diretor de operações, sentado numa sala de reunião, fazendo PowerPoint, trocando ideia, falando de um projeto de certificação, uma certificação IFR lá, que ia ter. Então, eu entrando nesse nível de discussão com ele e nós do PMO, teoricamente, éramos gestores de projeto, não técnico. E aí ele falou, porra, tu é um cara engrenado, dá pra ver que gosta de aviação, nunca pensou em ser piloto? Eu falei, porra, chefe, aí me quebrou. Aí contei essa história pra ele, contei que eu começava, aí tinha o dinheiro, aí não tinha o emprego, e assim vai. E ele falou, faz tuas carteiras que eu te ponho no processo seletivo. Se tu vai passar, tá contigo. Mas eu te ponho no processo. Vai. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, porque eu quero fazer mesmo o papinho.
quero fazer porque eu vou ser piloto, não sei o que lá. Ela falou, e aí, vai ter um emprego depois? Eu falei, vai. Ela falou, puta, então all in, vamos lá. Aí entrou a parte financeira do negócio. Aí começa a juntar dinheiro e vai na escola. Eu tenho uma escola... Você continuou trabalhando na Azul? Continuei trabalhando. Eu trabalhei na Azul até o dia que eu virei piloto. E aí troquei o crachá de lado só. Foi uma promoção interna. Uma progressão interna. Depois eu conto essa história porque é longa também essa aí. Mas aí é aquela coisa. É um curso caro. Né? Eu levei 2 anos para fazer. Quando a gente tem dinheiro e tem tempo, a gente consegue fazer em menos tempo, porque são algumas horas, né? Sei lá, 200 horas de voo, mais umas provas ANAC e tudo mais. Então, assim, 6 meses, em 3 meses a pessoa consegue fazer. Nas horas de voo, mesmo que tenha o dinheiro e o tempo para fazer 500 horas no dia, faça uma de manhã, faça uma à tarde, e aí faz o voozinho mental e assimila o que foi feito e amanhã tem mais. Pode fazer todo dia 2, 3 horas por dia, mas não muito mais do que isso, né? Então foi isso. Aí vende... Quer que eu fale já da parte de grana? Vai, tem que falar, pô. Então vamos lá. Aí vendi um carro, eu tinha lá umas Petrobras, não sei o que lá, vendi, liquidei tudo que eu tinha de bolsa, juntei o dinheiro, fui na escola, tem um amigo que foi diretor de treinamento, de ensino ali também e tal. Ele conversou com o dono, conseguiu um pacote para mim, eu paguei, consegui o dinheiro, pum, consegui um bom desconto, paguei à vista. Levei 2 anos para me formar, mas eu voava todo final de semana, porque eu estava trabalhando nos dias de semana, né? O horário comercial estava lá em Barueri. Mudei dentro da própria Azul, mudei de área, fui para o treinamento de pilotos aqui em Campinas, ali do lado de Viracopos, nos simuladores, e voando nos final de semana, feriado, fiz amizade com os caras, como eu estou próximo, pois nós vamos lá. Como eu estou próximo lá, várias vezes aconteceu de me ligarem. Vagou um avião aqui, quer voar? Falei, tô indo para aí. Aí o cara já... começava lá, preparava o avião, eu pegava o carro aqui, ia lá, a gente fazia 1, 2 horinhas de voo, pelo menos, para não perder o dia, quando eu não conseguia marcar a hora, né? Então, assim eu fui fazendo. Quer dizer, você não abandonou um barco e pulou no outro, não. Você foi colocando o pé, segurando ao mesmo tempo, equilibrando financeiro. Exatamente. Família comprada, sua esposa, todo mundo... A família all-in, família apoio como é que chama? Incondicional. Apoio incondicional. As crianças gostavam, tal, de vez em quando até iam lá ver. Aí a minha esposa entendeu que esse era o investimento que eu ia fazer. Então, todo final de semana, a família dela é do interior aqui. Muitas vezes ela foi com as crianças para casa dos pais dela e eu não, porque eu tinha 1 hora de voo para fazer no sábado, 1 no domingo, ou mais até de 1. Ficou dedicado a isso. Fiquei 2 anos. Focado nisso. E legal que assim, como eu trabalhava na Azul, as chefias lá me incentivavam muito a continuar e dar certo e tudo mais. Então assim, aquela coisa que todo mundo faz, né? Tá fazendo um negócio que é legal, tá fazendo horinha de voo, vai lá, faz uma selfie do lado do avião, não sei o que lá. Todos os chefes, todos da Azul comentavam, tiravam um sarrinho, às vezes chovendo, como hoje, assim, um tempinho mais feio. Na escola a gente não sai. Na aviação comercial, eles não querem saber. Se não está fechado, está aberto. Vamos que vamos. Já aconteceu uma vez, chuva que mandava, eu tomei um banho e tal, e aí fui na janela e tirei uma foto, filmei um pouquinho da chuva caindo e gravei um áudio falando, hoje hoje não tem voo. Isso é 6 horas da manhã, porque eu também fazia os horários bem cedo, né, para garantir que a atmosfera é mais tranquila e tudo. Postei no Instagram, um dos chefes lá comentou, chefinho, pelo menos a apresentação tem que fazer. Eu, ô louco, sou só um aluno. Aí eu falei, não, estou apresentado, tal. O instrutor já me ligou, já avisou que não vai ter o voo, que eu não preciso me deslocar, já estou liberado pela escala. Mas assim, teve esse incentivo, isso faz toda a diferença.
pegando esse gancho para falar do pessoal que está pensando em trocar de profissão, né? Conhecer gente na área nova, seja dentro da empresa onde a gente vai, como foi o meu caso, mesmo que eu quero uma profissão onde eu não tenho conhecidos, tentar conhecer as pessoas, tentar conhecer o ambiente, ter esse incentivo do insider, de quem conhece o negócio, faz toda a diferença. Porque não pensa que é fácil acordar às 5 horas da manhã com chuva para estar lá na escola às 6 e pouquinho, esperando o aeroporto abrir. Então a gente já faz o briefing, porque 7 horas abriu, começou o diurno, 6h30, bora. Vamos decolar, vai para a área fazer manobra, fazer as piruletas lá para voltar, porque tem outro voo e a vida que segue. Sim, você tem que, de alguma forma, já tentar se colocar no lugar daquilo que vai ser o novo, né? Exatamente. Eu li um livro recente, chama Design Your Life, e ele fala muito disso, eles usam o design thinking para prototipar a sua vida, assim. Então, assim, cara, eu tenho vontade de entender o que está dentro de você, desde a sua infância, enfim. Então, tem vários mecanismos ali para você conseguir descobrir o que é a sua paixão e o que você quer fazer e tal. Legal. E aí chega um momento de prototipar. Então ele dá o exemplo assim, sei lá, você vai abrir uma cafeteria, gosto de café, gosto desse negócio desse business e tal, cara, vai lá na cafeteria, fica lá com o cara durante o dia, porque não é só fazer café, né? Você vai ter funcionário para administrar, Exatamente. Você vai ter o dia que vai dar problema no ar-condicionado e vai estar o cliente reclamando que tá caro, sei lá, enfim, aquele dia a dia real. Porque às vezes a gente tem a ideia mais romântica do que é o que vai ser, mas se você, desde o processo que você começar a pisar já naquilo, começar a entender aquilo, você vai te dando clareza e vivência de alguma forma, né? Sim. Então você foi fazendo esse processo, assim, eu cara, já foi fiz esse processo, aqui. Mas a visão romântica sempre é maior. Enquanto a gente não está sofrendo na pele o problema, por mais que a gente se coloque a prototipar, não é a mesma coisa. Porque eu até vou te mostrar depois uma foto. Eu ainda no administrativo, nos projetos e tudo mais, 2 amigos, pilotos, falaram, a gente vai fazer um bate-volta a Porto Alegre, não quer vir no Jump? Vamos conhecer como que é o dia a dia, como que é o aperto da cabine, a comidinha lá que é apertada, a comidinha, né, a marmitex que a gente come lá na cabine, ver qual que é a movimentação, decola aqui, chega no outro lado lá, enquanto o pessoal está descendo, está desembarcando, está embarcando, o outro pessoal está preparando o avião, é uma correria, são 20 minutos de solo e bora pro próximo, né? Eu fui. E a questão da prototipagem que a gente está falando, o que acontece? Lá eu tô na vibe do negócio, então tudo que é ruim é bom também. É apertado? Sim, é apertado, mas é legal. A comida é ruim? A comida é ruim, tem que comer no colo, mas é legal. Putz, olha a nuvem, olha a paisagem, olha que é divertido, é legal, até a parte ruim. Então, isso leva 1 ano, 2, aí a gente vai criando um pouco mais de casca, aí começa a ficar fora de casa no aniversário do filho, perde a formatura da filha, aí vai para o hotel, o tempo de descanso é curto entre uma jornada e outra, aí esse descanso é durante o dia, aí o hotel está ativo, então tem criança correndo no corredor, o cara não consegue descansar, ou ele está num outro lugar. Também é legal viajar, né? Eu conheço o Brasil inteiro, só que na hora do descanso tem que descansar, né? Exato, tudo tem 2 lados. Acho que tudo na vida a gente tem a parte boa e a outra parte que, enfim, vem junto, né, no Exatamente. pacote. E a gente só vai saber fazendo. Essa é a questão. Por mais que a gente ensaie, por mais que a gente tenha aquela visualização e se colocar no lugar, ou mesmo conseguir estar no lugar, fazer um teste, um estágio, experimentar, não é a mesma coisa que estar lá no dia a dia. Imagina. Isso é importante, que assim, é importante a pessoa ter esse romantismo, essa energia, porque uma virada, ainda mais assim, depois de velho, fazer uma mudança de carreira, exige um esforço. Não é nada, pô, começo de... Os 40 são os novos 20. Pois é. Mas exige um esforço. Exige um esforço. Então, se a gente
só vê a parte ruim, ou se a gente vê muito da parte ruim, a gente desanima. Então eu acho que faz parte do psicológico mesmo, nosso, tudo. né? Vê a parte boa, vê pelo lado bom e deixa o lado ruim depois. Claro que ele vem, porque tudo tem o seu lado ruim, tudo tem as suas limitações, né? E Renato, você falou assim da mudança de carreira, mas quais foram os seus medos, assim? Desde a hora que você decidiu, e aí você vendeu o carro, foi lá e pagou o curso, assim, quais eram os seus medos, assim? Cara, será que eu tô fazendo certo? Será que vai dar errado? O que estava na sua cabeça naquele momento, assim, de agora vai? Na verdade, assim, eu acho que o principal medo que eu não tive, já vou começar por aí, putz, e se não der certo, e se eu não conseguir o emprego? Porque eu, diferente da grande maioria, fui privilegiado de já estar empregado. Então, eu conseguia a vaga, dependia muito mais de mim do que do mercado, porque eu já estava dentro da linha aérea, eu passei pelo processo seletivo igual todo mundo passa, fiz a prova escrita, depois eu fiz uma prova oral, uma prova técnica, passei por todos os psicotécnicos, dinâmica de grupo, eu fiz tudo igual todo mundo, até porque é assim que funciona, né, o processo. Mas eu conhecia todo mundo, eu conhecia o processo em si, é diferente do cara que chega da rua. Então, esse medo, que eu acho que é o maior medo de qualquer um que faz essa transição de carreira, putz, será que eu vou conseguir entrar no mercado? Será que o mercado vai se abrir para mim na idade que eu tô, com a pouca experiência que eu tenho, etc. Então, esse medo eu não tive. Mas eu tive um medo de, será que eu vou ser bom? Será que eu vou conseguir aprender? Será que eu vou conseguir desempenhar? Porque eu já tenho uma carreira, eu sou bom no que eu faço, sou reconhecido pelo que eu faço, e eu vou começar a fazer uma coisa completamente diferente. Se provar tudo de novo. E aquela coisa que a gente sente quando troca de empresa, né? Putz, vou ter que mostrar quem eu sou, mostrar o meu trabalho, vou ter que entregar para ser reconhecido e aí conquistar o meu espaço. Eu estava dentro da mesma empresa, que eu já conhecia todo mundo, mas fazendo uma função completamente diferente, que eu não sabia fazer, que eu não era bom fazendo, porque a gente aprende isso. E como tudo que é mais mecânico, a repetição é que leva à proficiência. Então não adianta, ninguém nasce piloto. A pessoa se desenvolve, vai aprendendo e vai adquirindo essas competências, né? Então, meu maior medo é, será que eu sou velho para começar uma coisa toda nova? Essa molecada vem tinindo, como diz lá na minha terra, e eu aqui patinando com outras responsabilidades e tudo mais. Acho que esse foi o maior dos medos. Não tive medo da questão financeira porque meu salário diminuiu um pouco, mas aí entra diárias, entra um salário variável, ficou meio que elas por elas. A questão financeira não tive dificuldade, não tive problema, uma vez dentro do mercado, né? O emprego, mesma coisa, já estava lá dentro, então eu fiz o processo, segui o processo e beleza. O treinamento, aí eu já tive minhas dificuldades com o próprio treinamento, com a própria questão cognitiva, porque a gente vai envelhecendo, isso não, por mais que os 40 sejam os novos 20, a capacidade cognitiva de 20 é diferente de 40, que é diferente de 60. Então é muita coisa nova, muito estudo, muito detalhe, então os tiozão começam a patinar um pouco mais, então essa parte foi estressante. Mas como que você superou isso, assim, do ponto de vista... Em algum momento você falou, não, eu consigo, eu dou conta do recado, assim. Porque acho que o medo do... Não, talvez eu não consiga, acho que ele é meio natural, de qualquer coisa nova que você vai fazer. Sim. Mas em algum momento você adquire alguma confiança e fala, não, cara... Porque assim, no começo você tá se comparando ali com o cara que tá 20 anos pilotando, que vai estar do seu lado, cara. Exato. Pô, você tá ali há menos tempo. Né? E até pessoas mais jovens, que nem você falou, né? Que tem uma outra habilidade, uma outra velocidade de captar as coisas e tal. E aí, assim, como é que rolou essa comparação e como é que você superou isso? A gente fala, não, cara, tô, assim... E eu sei o meu caminho, que o meu caminho também não é igual ao outro. Eu não tô 20 anos aqui, eu tenho uma história e pelo que eu fiz, eu estou muito bem onde eu tô e sou capaz. É isso. Na verdade, o que acontece? Primeiro é o peitaço, vai e faz. Isso é uma característica minha, sempre foi assim. Inclusive para mudança, e aí depois que mudei,
Cara, não vai ser agora que eu vou... Joga o chapéu por cima do muro, depois corre para pegar. Exatamente. Então, aí fui. E a cada tombo, cada erro, cada reprova em alguma coisa, cada dificuldade, eu ia lá, estudava, me superava, treinava, fazia voo mental, enfim, tirava de dentro de mim porque tem. E essa certeza eu sempre tive. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou capaz. Eu só preciso aprender, preciso continuar essa dedicação aqui e fazer acontecer. E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai melhorando, e aí a autoconfiança vem. A coisa fica natural, a ponto de achar que não, isso aqui é tranquilo. A própria cabine do avião ela diminui de tamanho. No começo, os botões são longe, eu preciso sair catando os botões. Depois, eu estou aqui conversando com um colega que está aqui no jump, mexendo. Faço o que tem que fazer, a mão já vai no lugar onde tem que ir. Então, vira um hábito já. Vira hábito, vira memória muscular, né? Sim. Até porque faz parte do treinamento, a fumaça, tá escuro, não enxergo nada, eu tenho que saber onde está o botão. Então, eu tenho que saber que o botão está aqui. Então, isso também ajuda na autoestima. Na autoconfiança. Né? Porque, porra, eu consigo, eu venho entregando, aí passa pelo simulador. O simulador é um caso à parte. Cada 6 meses a gente passa por uma aprovação. Porque o que a gente não vê no dia a dia, na linha aérea, a gente vê no treinamento. Fogo, perde o motor, arranca o motor, pega passarinho, arremete, tal. Todas as desgraças que a gente não quer ver nunca na vida, a gente precisa estar treinado para isso. Então a gente treina no simulador. Então uma sessão de simulador são 4 horas de terror e pânico. É um estresse psicológico e ali dentro é muito real. E a gente sempre aprendeu desde o início. Treina como voa, voa como treina. Então aquilo ali é um voo real. Não é porque eu sei que eu estou dentro de uma caixinha, num simulador, que não deu para pousar, azar, reposiciona aí. Não. Eu preciso sobreviver. Não posso deixar aquele avião cair, tá pegando fogo, tem um passageiro passando mal, o colega morreu e eu tô aqui voando sozinho, tenho que fazer tudo sozinho. É como se fosse real, e tem que ser. E o cérebro da gente entra naquele negócio ali, sai suado, dor nas costas, tenso. É um negócio super real. E aí você passa desses testes, você vai ficando cada vez mais confiante também. Vai ficando cada vez mais confiante. Situações extremas você consegue dar conta. Exato. E você vai ficando mais... Cada voo é um voo, cada pouso é um pouso, cada decolagem é uma decolagem. A tripulação muda, então o colega que está voando com a gente é outro, né? Não é sempre o mesmo. Os passageiros não são, a meteorologia não é. Então, cada dia que a gente faz alguma coisa diferente, seja porque tive um problema de comunicação, então eu consegui resolver o problema desse jeito. Tive um problema qualquer que seja. No próprio equipamento, no avião, tive um problema de combustível, de horário, de qualquer coisa que seja passarinho. Isso vai dando confiança, porque a gente vai aprendendo a se virar, né, com o que acontece. E como a gente vai saindo do outro lado, cada vez que a gente resolve alguma coisa e sai do outro lado, a gente mais forte, se fortalece. Né? Sim, total. É isso. Legal, Renato. E como que você compara... a sua visão de quando você estava no mundo corporativo e depois sua visão quando você estava na aviação, o que tem em comum, o que tem de diferente, e como você mudou a sua visão do todo, porque eu imagino assim, e aí eu falo por mim, quando você está no mundo corporativo, pela bolha que você vive, pelo ambiente que você vive, você acha que é só aquilo que existe. E eu acho que o interessante é que você, quando sai do mundo corporativo, você olha que tem milhões de possibilidades de trabalho e milhões de coisas, né? E você fez uma mudança bem não trivial, assim, quer dizer, você não saiu de uma empresa para outra, mudou de uma área para outra, você saiu de um mundo corporativo de TI e foi para aviação, né? Então, assim, o que tem de comum, o que tem de diferente e o que você viu depois do todo, assim? Eu aproveitei muito do mundo corporativo na minha bagagem, porque na verdade as competências, né, os soft skills que a gente adquire na convivência do dia a dia no mundo corporativo, a própria política, a forma de encarar os problemas, os prazos, na aviação é diferente, é igual, mas é diferente.
né? Porque eu também tenho prazos. Claro que enquanto eu estou fazendo uma aproximação, eu tenho alguns segundos para tomar uma decisão. No mundo corporativo, a gente às vezes leva meses para decidir se vai assinar um contrato ou não. Por outro lado, no mundo corporativo, eu tenho aquele time que está ali trabalhando e é sempre o mesmo time, então vai azeitando aquela máquina e a gente já sabe os pontos positivos e negativos de cada colega, aonde a gente se dá melhor, aonde a gente não se dá bem. Então, como que a gente faz para que aquele relacionamento seja mais fluido e produtivo? Na aviação, cada tripulação é uma tripulação, troca todo mundo. Ninguém é junto com ninguém ali. Então, eu posso fazer a ida com um colega e a volta com outro colega diferente, talvez num avião diferente, com comissários diferentes, ou ele faz a volta e eu vou fazer uma outra coisa porque a escala me... Então, essa falta de rotina é bem diferente. Isso é um exercício. Sentimento de time, né? Esse é um exercício. O pertencimento, né, de time, de família quase, acontece também porque é uma profissão muito solitária na aviação. A gente passa, às vezes, uma semana com aquela tripulação, né, uma jornada de uma semana com aquela tripulação, longe da família, longe dos amigos, longe de casa, longe de tudo, em quarto de hotel e trocando cada dia numa cidade diferente. Então, claro que esse núcleo, essas 5 pessoas, viram uma família, os melhores amigos da vida naquela semana. Semana que vem já são outros, né? E tem que troca todo mundo e tal. E a gente acaba se reencontrando eventualmente, troca uma outra pessoa, voa junto de novo. Mas é diferente, é muito individual e muito solitário nesse sentido. Mas o que a gente traz, sendo um pouco mais velho e tudo mais, que muito da molecada não tem, é o respeito, o entender como que funciona a hierarquia. Eu não preciso que o comandante imponha a sua hierarquia para mim como segundo oficial ou para os comissários, porque a gente já sabe como funciona. Na vida corporativa é assim, o chefe não precisa ser o chefe, não precisa estar com crachá chefe. A gente sabe quem é quem e quem tem mais autoridade ou menos, mais responsabilidade ou menos. A hierarquia é clara ali dentro. Na aviação também é. Mas como cada um tem a sua função e troca muito as pessoas, acaba que o pessoal mais imaturo ou menos experiente confunde. Como está ali, tá o copiloto e o comandante, rindo, falando bobagem, contando piada, tal, vira amigo. Só que no fim do dia, o cara é teu chefe. O comandante é chefe do copiloto. Então, se tiver uma divergência, se tiver uma decisão para ser tomada, por mais que seja em conjunto, quem tem a responsabilidade é ele. Sim. Então, essa coisa a gente consegue trazer do mundo corporativo. E me conta aí, esse aqui foi o primeiro avião que você voou? Você tá... Esse aqui foi meu primeiro avião. Esse aqui, pequenininho, foi o avião que eu solei na escola. É o Papa Romeu Eco Alfa Juliette. Massa. Primeiro voo solo, primeira vez que eu decolei, voei e posei sozinho no avião. Que legal. É um cagaço. É um cagaço. Porque tinha poucas horas, a gente faz isso com 5 horas de voo. No começo, 15 horas de voo. Mentira, 5 é pouco. Mas com 15 horas, mais ou menos, faz. E a gente já fez um monte de cagada, a gente sabe que a gente é cru, total, no avião. E aí, a hora que ele sai do chão, game over. Tá tudo contigo, se vira. E aí, o meu instrutor... E esse é tudo manual, esse aqui é tudo manual, esse aqui nem tem piloto automático, são 2 lugares, é um fusquinha micro. O meu instrutor falou, pela legislação, o voo solo pode ser um turno de pista, decola, faz o circuito de tráfego e pousa. Se fizer tudo isso, tá feito o teu voo solo, a gente vai pro churrasco lá, banho de óleo, aquelas coisas. Vou te mostrar o meu banho como foi. Tem até o videozinho. É um batismo do... O batismo, exatamente. Então, beleza. Mas
tu tem 1 hora de voo. Então, decolou, tá confortável, quer ir até a área, porque lá perto de Bragança Paulista tem a área de treinamento. Perto dos morros lá é a área de treinamento. É uma área, enfim, é uma área restrita lá, né? Uma área protegida para treinamento. Se quiser ir para a área, vai para a área, tá, o rádio está funcionando, a gente vai se falando, me avisa, ó, vou para a área. Vai, aproveita teu voo, faz o que quiser. Lógico mas que tinha alguém com você, não? Não, sozinho, sozinho? voo solo. Solo mesmo? Esse é o voo solo, só tinha eu dentro do avião. Nossa senhora. Aí eu decolei em direção ao morro aqui, esquerda, aí ou vai para a área, ou esquerda de novo, faz o circuito de tráfego e pousa. A hora que eu entrei no circuito de tráfego, falei, vou, né? Sei voltar, vamos que vamos. E aí fui, dei umas voltas por lá, fiz umas, né? Sobe, desce, vai, volta. Voltei, pousei, banho Muito bom. banho com sujeira e óleo e tal, e churrasco. E é o que você falou, cagaço, porque você tá sozinho mesmo, não tem pra quem chamar, não tem tem o que fazer. Eu decolei, tirou o avião do chão, acabou. Agora tá tudo comigo. Que loucura. 15 horas de voo você já faz um negócio desse. 15 horas de voo já faço. Legal. E aí esse outro aqui é o... E aí, beleza, isso na instrução. Aí são 200 horas até se formar piloto comercial, né? Mais ou menos. Fiz toda a parte de treinamento, me formei piloto, fiz a minha seleção na Azul, entrei na Azul. Como que funciona na linha aérea o treinamento? A pessoa entra, ela é piloto comercial, mas ainda não tem a carteira do avião. Então ela vai para a parte teórica, ela faz, sei lá, quase 1 mês de aula teórica, sistemas do avião. Específico do avião. Do avião, exatamente. Como é um avião tipo que chama, eu tenho a carteira deste avião, deste modelo de avião, Embraer 190/195. Não posso voar Boeing, não posso voar Airbus. Minha carteira é desse aqui. Então faz o curso teórico, uma prova. Passou na prova, vai para o simulador. No simulador a gente aprende desde o básico, né, entre aspas, porque não tem a chave, mas como ligar o avião, até como que opera o avião, né, como que os sistemas que eu vi na teoria funcionam na prática e tal. Voa o avião no simulador, aí tem voo normal, aí começa a ter uns voos anormais, né? Fogo, despressurização, aí começa a ver as emergências. No simulador, só no simulador. Terminou, faz um cheque. É um cheque ANAC, é um checador da ANAC quem faz, né? Um representante da ANAC quem faz. Ele vai avaliar se a pessoa tem condições de voar o avião. Só depois a pessoa vai sentar no avião para voar. E mesmo assim ele senta no jump, aquele banquinho atrás, acompanha algumas operações para ver na prática como que a coisa funciona. Aí ele senta no banquinho e aí ele faz o voo. Valendo com gente dentro. Com gente, olha só, a instrução é valendo. Boa. Esse foi o primeiro avião que eu efetivamente pilotei. Quase quebrei o avião. Quase quebrei o avião. Entrei voando no chão. Total sem noção, imagina. A energia que tem um desse aqui, que era o que eu estava acostumado, né? Tem, sei lá, 500 quilos, pesa o avião, 600 quilos, né? Para um de 30 toneladas. Então... No pouso? No pouso. Entrei voando no chão, porque... Vou te mostrar o videozinho. Ele vem e ele tem um radioaltímetro que ele fala quantos pés eu tô de distância da pista. Então ele fala lá, 50, 40, e entra voando no chão. Tinha que puxar, tinha que arredondar, né, que chama, fazer o pouso. Não fiz, o avião foi que foi. E deu uma porrada. Deu uma porrada. O colega que estava no jump filmando, ele faz um... 30, 20, 10. Acontece. Na verdade, assim, mesmo depois de experiente, cada pouso é um pouso. Às vezes a gente dá uma porrada, não tem jeito. E o avião está preparado para isso também. O avião está preparado para isso. Tem um limite, até na impressora sai a multa, né? Ele sai lá, quando ele tem uma suspeita de hard landing, ele sai
um papelzinho lá com os parâmetros que ele mediu, quantos G que deu, tudo mais. Baseado naquilo ali, a gente faz uma inspeção no avião, o mecânico faz uma inspeção no avião Pra ver se tá para tudo liberar certo. para a próxima etapa. Muito Já bom. aconteceu comigo algumas vezes, depois de experiente também, isso ninguém tá livre. Boa. Mas e aí, bora lá pra escola agora? Vamos lá, Dar um vamos lá, rolê? vou te mostrar o aviãozinho, quem sabe ele não tá lá o Eco Alpha Juliette, lá eu já te mostro o próprio, Legal. e vamos lá, Bora. bora. Vai lá. Aquele lá, então, lembra a maquetinha? O Eco Alpha Juliette foi o primeiro avião que eu voei, solo, né? Eu fiz daquele videozinho eu pulando no barro, o barro é lá, ó. Autorizado pouso, comandante. Olha só chover. Então, isso aqui, cara, puta, bate uma emoção de lembrar isso aqui. Foi um momento da vida, né? Fusquinha. 2 lugares, mas cabe umas coisinhas aqui atrás, né? Isso aqui, básico do básico, né? Tem o RPM, que a gente usa RPM, altímetro, o climb, que é a velocidade vertical, se está subindo, se está descendo e quantos pés por minuto. A bolinha aqui para saber se está fazendo as curvas coordenadas. Motor, flap, acabou. Rádios, e era isso. Puxa aqui, ele sobe, empurra, ele desce. E aí na tua cabeça. Nesse aqui a gente faz a grande maioria das horas, até partir para o voo por instrumentos, aí faz naquele lá, que é um pouquinho maior. Ele tem 4 lugares e tem a instrumentação para voo por instrumento. E no final, como eu fiz com pressa, eu fiz em um final de semana, o multimotor, que aí é nesse aqui, o Seneca. Que aí é outro nível de pilotagem, né? São 2 motores, precisa sincronizar os motores, então cada um tem o seu acelerador, eu preciso ir ajustando. Esse já é maior, assim, 6 lugares, se eu não me engano. Voa por instrumento também, e o share que a gente faz nesse aqui. Aí é voo por instrumento, multimotor, faz tudo aqui. Meu Deus, eu fiz muita instrução nesse aqui. Esse aqui é o simulador, ele é sem motion, como eu falei, ele é para voo por instrumentos. Então, lá fora a gente até tem aquele cenário, mas serve para nada. O que eu vou decolar aqui, a gente não enxerga mais nada e acabou. Aí é aqui dentro, voo por instrumentos, faz todo o voozinho, vai fazer todo o procedimento. Aí cada sessão tem um procedimento que tem que fazer, vai ter as cartas aqui que tem que fazer. A hora que for pousar, né, o procedimento faz parte de fazer um pouso. A hora que for pousar, aí vai ter ele vai chegando sem enxergar nada até o momento da altitude de decisão. Quando chegou na altitude de decisão, enxerga, pousa, não enxerga, arremete e vai embora. Muito legal. E aí é isso, é super real, pode ver que a gente segue toda aqui a voo por instrumento. Eu fiz um voozinho visual, na verdade, mas né, isso aqui eu posso ir de qualquer lugar para qualquer outro lugar, só com instrumento. Bom, muito bom, Renato. Cara, é incrível ver de perto as máquinas e ver tudo como funciona lá. E aí queria agora que você contasse um pouco o pós, né? Assim, hoje em dia você não está mais trabalhando com aviação. Não tô. Vai fazer quase 2 anos já que eu
aposentei as asas. Na verdade, é muito bom, como eu falei, é muito bom. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também. Só que assim, uma das coisas ruins, e assim, quem pensa nessa profissão tem que pensar com muito carinho, é que a saúde, ela sofre. A saúde sofre. Eu tive um problema de saúde, né? Eu, em 2017, descobri um câncer. Não tem nada a ver com aviação, não tem, mas requer alguns cuidados, né? Tem um remédio para tomar, um controle para fazer. Na aviação a gente depende de escala, né? Então eu fiz uma cirurgia e continuei voando. Passei um tempo até que não deu mais. Resolvi voltar para minha área antiga, inclusive na própria Azul, falei com as chefias, expliquei a situação, expliquei a minha necessidade e consegui. Voltei, fui trabalhar na TI da Azul, né? Fiquei um pouquinho de tempo, uma reformulação lá, enfim, acabei saindo. E aí voltei para o mercado de TI, é o que eu venho fazendo. Mas assim, a mensagem que eu queria dar, principalmente para quem pensa na profissão da aviação, seja com 40, seja com 18. Né? Eu voei com pilotos com 60, 70 anos de idade. E ele cobra, né? Essa profissão cobra da saúde, não tem jeito. Não tem jeito. Come-se mal, dorme-se mal, a rotina é ruim. Então aí eu acabei voltando para o mundo corporativo, né? No finalzinho ali do tempo onde eu tomei a decisão de voltar, porque também não foi de supetão como não foi a entrada na aviação, a saída também não foi, né? Eu decidi que eu precisava cuidar mais da minha saúde, estar mais em casa, estar mais com a minha família. Voltei a estudar. Eu já tinha um histórico, uma experiência grande com gestão de projetos, então fui estudar como que estava a gestão de projetos na TI e tudo mais. Conheci as metodologias ágeis, tudo, comecei a estudar, fiz a certificação de Scrum Master e aí comecei a procurar emprego, né? Uma hora eu consigo um emprego e tal. Quando eu fiz uma segunda cirurgia e aí eu decidi que na volta, porque aí eu fiquei afastado, a cirurgia foi um pouco maior e eu fiquei um tempo afastado do voo. Nesse período eu consegui um emprego de Scrum Master. E aí eu fiz os 90 dias o prazo de experiência CLT, né? Eu fiz, enquanto eu estava afastado da Azul, eu fiz nessa outra empresa, até para experimentar, será que eu ainda tenho a manha, será que eu ainda manjo, será que vale a pena e tudo mais. Então, fiz esse período e voltaria para o voo, só que antes de voltar para o voo eu consegui essa migração interna para TI, e aí eu fui ser Product Owner, de cuidar da manutenção lá, né? Então, dentro da TI, cuidar dos sistemas de manutenção. Fiquei lá um tempinho, não deu certo, saí da Azul, tal, e fui pro mercado. Rapidamente me coloquei, e aí como Product Owner eu venho tocando esse lado menos projeto e mais produto, né? Legal. Mas, de novo, na TI, corporativo, é que nem andar de bicicleta. A gente não esquece. A gente não esquece. A malandragem, a política da vida corporativa, ela é diferente. Então, demora um pouquinho até a gente voltar a ter o cacoete, aquele de saber com quem está lidando, com quem está falando. Depois vai. Depois vai. E como que é o processo de voltar, assim, tipo, psicologicamente falando? Você saiu falando, pô, eu fiz tudo que eu queria fazer, tô super realizado. Ou faltou alguma coisa, queria fazer mais coisas? Não. Isso foi legal porque, assim, nas minhas últimas tripulações, eu tive o privilégio de voar com amigos. Caras que eu conheci, né, outros pilotos que eu conheci aí nesses 5, 6 anos de Azul, e que eu fiz uma certa amizade. Porque é difícil, né, como eu falei, muda muito as pessoas, é difícil a gente fazer amizade. Mas com alguns eu tenho amizade até hoje, mesmo estando fora da aviação, mesmo estando fora da empresa, a gente se fala.
Um amigo aí ligou no meu aniversário, agora em junho, ligar para dar parabéns. Então, assim, alguns a gente faz. E eu tive o privilégio das minhas últimas chaves de voo serem com amigos. E aí a gente pôde conversar. Muitos deles falaram, não, que isso, tua saúde tá normal aí, segue a vida, vamos que vamos, não sei o que lá. Mas eu já tinha tomado a decisão de sair do voo. E aí, da mesma forma que eu sempre quis voar, então aquela coisa que ficava martelando no fundinho da cabeça, sair do voo também ficava martelando. E aí a proporção de que as coisas ruins vão aumentando e as coisas boas vão diminuindo na nossa visão é uma coisa impressionante. Quando a gente está com o foco de ir, o bom é excelente, o ruim é, veja bem. Né? Quando a gente resolve que vai sair, cara, o normal é um problema e o bom é, não fez mais do que obrigação. Então eu já estava nessa fase. Sim. E aí eu tomei a decisão de ir, a família aprovou. O que eu sinto mais falta é a concessão de passagem. Porque a gente, quando trabalha na empresa aérea, a gente tem passagens, né? Tem facilidade e desconto para voar. A gente e a família. Minha família sentiu muito não poder viajar com a mesma facilidade que a gente viajava antes. Sim. Mas faz parte. Quer dizer, então, você levou em consideração a questão do tempo com a família, tempo com as pessoas, saúde, e falou, cara, acho que já deu. Quer dizer, já fui fazer aquilo que eu tinha um sonho. Exatamente. Já vi como é que é o sonho do lado de dentro. Valorei o que faz sentido, não faz, para idade, para momento de vida e tal, e tomou outra decisão de voltar. Exato. E tá tudo bem. Exato. E aí, conversando com esses amigos até, muitos diziam, porra, falta pouco para, né, mudar de lado, passar para a esquerda, virar o comandante e tal, é a promoção. A carreira de piloto é essa, a gente começa como copiloto e é promovido a comandante. Meu sonho nunca foi ser comandante. Meu sonho nunca foi voar aviões grandes. Meu sonho nunca foi ser daqueles de internacional e que a gente vê no filme. Meu sonho era voar jato na linha aérea. E isso como copiloto eu fiz. Eu voei jato na mão, decolei, pousei, fiz speech, falei no rádio. Eu fiz o que o piloto faz, mesmo sendo copiloto, porque piloto é piloto, dos dois lados, os dois são pilotos, os dois têm a carteira de habilitação daquele avião. Agora, hierarquicamente, aí voltando para o mundo corporativo, né? Administrativamente, o comandante ele é o gerente geral daquela filial, que o avião é uma filial da empresa que está ali voando. Ali dentro, ele é o gerente geral. O copiloto é o segundo em comando, por isso que inclusive chama ou First Officer lá fora, ou segundo em comando, que é o que aqui chama o copiloto, o nome técnico é segundo em comando. Então, é como se fosse um subgerente. Então, hierarquicamente, na hora que está voando, um só está voando, seja o comandante, seja o copiloto, e o outro está monitorando, que é o Pilot Flying e o Pilot Monitoring. O que está monitorando, ele fala no rádio, ele escreve no diário, ele monitora se o colega não está fazendo nada errado ou se não esqueceu de fazer nada. Então, é por isso que tem dois ali na frente. Legal. Então, eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. O meu sonho é ser piloto de linha aérea voando jato. Se eu tivesse voado os turbo-hélice, aqueles ATR, não teria realizado meu sonho. Meu sonho era voar jato. Eu ia querer ainda desenvolver a minha carreira para voar o jato. Como eu voava jato, o sonho está realizado. Fiz voos internacionais, fiz voos nacionais. Sou realizado como piloto, realizei o meu sonho. Agora eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha família e vou fazer o que eu sou melhor. Porque aí fica também um grande ensinamento que eu tive. Eu, na TI, como gestor de projetos, Scrum Master, essas coisas, eu sou muito bom, Marcelo. Muito bom. Modéstia à parte, eu sou bom no que eu faço. Como piloto, eu era um piloto medíocre. Fazia bem, fazia com segurança. Nunca tive nenhum evento mais sério.
como diz mesmo a palavra, medíocre. Eu era médio, Mas isso é uma autocrítica sua. mediano. É como eu me enxergo. E acho, pode ser que eu ficasse bom, excelente, excepcional. Até pode ser que sim, com dedicação e com mais tempo eu chegaria lá. Mas era frustrante não ser excelente no que faz. Porque eu acho que grande parte da nossa vida profissional é a gente ser bom no que a gente faz. A gente fazer só porque faz, a gente não evolui. Eu acho que assim, pode ser meu isso, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sou assim. Se eu não tiver um propósito para o que eu estou fazendo, se eu não enxergar um propósito, e principalmente se eu não for bom no que eu estou fazendo, é muito desgastante. Então esse foi também, talvez, o principal motivo de eu ter voltado para fazer a coisa onde eu sou muito bom no que eu faço, onde eu consegui me recolocar rapidamente. Eu não fiquei desempregado, eu fiquei... Entre sair da Azul e começar no outro emprego, levou 3 dias. Né? Enquanto estava afastado pelo INSS, pela cirurgia que eu fiz, eu consegui um emprego na área da TI e performei bem. Então, esse eu acho assim, se eu tivesse que resumir, por que eu deixei de voar? Porque é uma carreira legal, tem um glamour e tudo mais. Por que eu deixei? Porque eu não era tão bom quanto eu sou fazendo o que eu faço hoje. Isso não é a síndrome do impostor, isso é talvez uma maturidade, talvez com o tempo você chegasse lá, mas Exato. você não queria pagar também esse preço pelo tempo que você ia ficar fora de casa, sua saúde e tudo mais. Isso. Então até eu ser excelente vai ter um preço muito alto, eu vou fazer uma outra coisa que eu sou bom. O sonho já está realizado. O sonho já está realizado. Então, já paguei o preço para realizar meu sonho. Agora, daqui para frente, é lucro. Eu posso realizar o lucro agora e partir para outro. Sim. Ou continuar nessa aqui, partir para outra. Voltei. Muito bom. E, Renato, se fosse para resumir, aí falando assim, independente de aviação, né, de, cara, buscar sonhos, fazer o que se gosta, ter coragem para, né, superar os medos, porque todo mundo tem o medo do financeiro, tem o medo do que a sociedade vai achar, ou minha família vai achar, ou será que existe mundo fora de onde eu tô, seja corporativo, né, mas assim, foco aqui um pouco até do mundo corporativo, fora dele, o que existe, vou empreender, o que eu vou fazer. O que são as grandes lições, assim, de quem já saiu, já foi, já deu certo, já quis voltar, voltou, tá dando certo também, enfim. O que é, assim, como superar os medos, qual que é essa lição de tudo aí? Cara, eu acho que se eu pudesse dizer uma coisa para as pessoas refletirem e guardarem isso no coração, a vida é uma só. É uma só. Amanhã a gente está doente, tem sei lá, olha o que foi a Covid aí. Que quantas pessoas queriam fazer alguma coisa, quantas pessoas deixaram de ver seus pais, deixaram de ver a família por um medo que eventualmente até se concretizou e aí, a pessoa, né, acabou a vida e não se viu, ou não se concretizou e perdeu esse tempo que poderia estar junto. Então assim, a vida é uma só. A vida é uma só, medo sempre a gente vai ter, arrependimento a gente sempre vai ter por ter feito alguma coisa ou por ter deixado de fazer. Então faz, arrisca, pode dar certo. Então aproveita a vida do começo até o fim, porque é só o que a gente tem. Eu acho que é isso que eu diria, se eu pudesse. Muito bom. Aí, Renato, cara, muito bom, cara. Obrigado pelo seu tempo aí. Que isso. Foi incrível, cara. Obrigado pela oportunidade, né, cara? É inspirador, assim, sair do mundo corporativo, virar piloto de avião é o sonho de muita criança, né? De o que você quer ser quando crescer. Sim. Então, sua história é realmente parabéns, assim, inspiradora. Obrigado pelo seu tempo. Muito bom. Obrigado. Valeu. Abraço. Muito bom, cara. Até emocionou no final. Ah, cara.